Canaã. Celebração do Senhor com o pastor Gessé Góes. Coríntios, Gálatas, aí tem Efésios. Novo Testamento. Pode passar todos os livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você passa Atos dos Apóstolos, Romanos, aí vem 1ª e 2ª aos Coríntios, aí Gálatas, aí vem Efésios. Capítulo 6. Capítulo 6. A vitória está depois da muralha. Irmãos, dirigir culto não é só dar oportunidade e nem escolher alguém para cantar ou pregar. O pastor da igreja, ele é o termômetro. Ele precisa ter um tirocínio e uma sensibilidade para saber quando a coisa não está bem, né? Entende? Pastor não é só para dizer, vai cantar, vai pregar, vai para ali, não. Ele tem que estar, sabe, medindo como é que está ocorrendo a liturgia do culto. Entende? Estou dizendo isso porque vocês ficaram sem entender o que era que eu estava pedindo ao cantor Chagas Sobrinho. Eu estava pedindo para ele cantar com playback. É bonito cantar com teclado, mas quebra se não tiver os outros instrumentos. E ficou, eu não podia entrar com o clima na mensagem daquele jeito. Então isso é muito sério, isso é muito fino, este momento aqui. Dirigir culto não é como chegar o professor na lousa e passa a matéria, daí, escreva aí, estude. Isso aqui tem que ter sensibilidade do Espírito para saber a hora de entrar. Isso é coisa séria. Quem não compreende não vai entender nada. Entende como é a coisa? Efésios capítulo 6, olha para o versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Quanto ao mais, meus queridos irmãos e igreja do Senhor, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Entenda que a nossa luta não é contra o sangue, eu estou acabando de falar aqui, não é contra o sangue, contra a carne, contra objetos palpáveis que a gente vê, que a gente pega e que pode se defender. Não é. Nossa luta é sim contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isto é, nós vivemos num campo minado de forma abstrata. Você pode estar pisando em cima de uma armadilha, precisa ter o dom do discernimento. E como é que eu faço para ter esse dom, pastor? O versículo 13 diz: tome toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, é para permanecer inabalável, é para ficar firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, é também para calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, é para estar com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por último, é para tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, é para fazer isso com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também pelo pastor, para que seja dada no abrir da sua boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, dizia Paulo, pelo qual nós precisamos entender que somos embaixadores, para que em Cristo nós sejamos ousados para falar como se cumpre fazer todo aquele que é cristão. Deus fala para a tua igreja mais uma vez. Algumas pessoas entraram aqui hoje desesperadas, desiludidas, perdidas, enfermas. Nesta rápida reflexão, eu com certeza profetizo que o teu Espírito vai mexer individualmente com cada um aqui presente, Senhor. Tu já mexestes conosco, mas agora tu vai selar
e vai nos dizer: está confirmado, a história será mudada para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Podeis assentar, não vou demorar para que vocês não saiam tarde daqui. A marca da nossa igreja é a ordem, a disciplina, a organização. Mas eu queria muito, em poucas palavras, falar para vocês o que todos vocês já sabem. O mundo que nós vivemos, um mundo de crise, crise moral, espiritual, sentimental, crise religiosa, crise nos princípios absolutos da família, crise em todas as áreas. Por incrível que pareça, todos nós esperávamos que com a modernidade, trazendo consigo a globalização, a contemporização e o avanço da ciência, da tecnologia, a descoberta da rede que forma nosso sistema de células e genes, nós alcançaríamos a liberdade, encontraríamos a paz. Para isto a ciência trabalha, para isto a medicina estuda, para isto a filosofia pergunta, para isto a teologia responde. Mas os anos se passaram, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Iluminismo, Revolução Educacional, a era da luz, da tecnologia, da ciência, e parece que a coisa piorou. A facilidade de se construir seres viventes praticamente fora do ventre já é uma realidade. Mesmo assim, parece que a coisa complicou ainda mais. As mudanças bruscas nos costumes, nos princípios, na ética e nos comportamentos está a nos assustar, apavora-nos, gerando em nós as doenças do século, que todos nós estamos passivos de recebê-las. A ansiedade, pavor, medos, fobias, medos mórbidos, doenças incuráveis. Só hoje aqui eu recebi vários pedidos de oração de doenças em que as pessoas diziam que os médicos, a medicina não sabe explicar o que é, mas a pessoa está doente. É incrível isto. O ser humano encontra-se atônito com as notícias cada vez mais voltadas para a falta de perspectiva, face aos desmandos de toda a ordem, nos diversos setores das atividades públicas e privadas. E é inegável, é impossível de se esconder que nós somos vítimas de três grandes realidades. A primeira, o aumento da ciência e do conhecimento. É impossível não se detectar isto. O segredo é que o conhecimento, através do avanço da ciência, tem levado o homem ao racionalismo, o racionalismo humanista, fazendo o culto do hedonismo, trazendo o homem para centro das atenções, isolando Deus das nossas vidas. Não importa se ficamos sem resposta para as nossas dores e para as nossas inquietações, mas continuamos neste culto. A segunda coisa é o derramamento da impiedade e a secularização do espiritual, que teologicamente a Bíblia chama de apostasia. Nós estamos, amados, dentro do contexto apóstata. Apostasia é os homens aderirem mais à matéria do que ao divino, do que ao espiritual. Apostasia é afastar-nos deste Deus, isolá-los de nós. Para isto nós estamos assistindo cultos, teorias, conceitos, filosofias. Para isto os nossos filhos, que os pais ainda não pararam para observar, estão entrando cedo na faculdade e estão ouvindo de mestres sem nenhum temor a Deus, sem nenhum conhecimento à palavra verdadeira, ensinando os nossos filhos cultos que não condiz com o temor a Deus. E a impiedade aumenta a cada dia mais, porque no momento em que eu cultuo o mundo, eu me torno irresponsável para com Deus. E no momento em que eu me torno irresponsável para com Deus, o mundo é impiedoso para comigo. Nós precisamos ter esta consciência. A
terceira coisa que eu vejo muito premente nesses últimos dias também é a necessidade de um avivamento. Não é a necessidade de gritaria na igreja, não é também a necessidade de se buscar os dons espirituais. Os dons espirituais não condiz com avivamento, nem avivamento é busca por dons espirituais. Porque os dons espirituais adornam a igreja de forma pontual e local. Mas o avivamento abrange de forma globalizada. O avivamento é como a luz dentro de um quarto escuro que, ao acendermos, as trevas são dissipadas. Avivamento é a verdade divina ocupando o lugar da mentira diabólica. E o avivamento só virá com compromisso, com responsabilidade, com doação. Não doação de dinheiro, como a teologia da prosperidade teme empregar em nosso Brasil. Nunca tivemos tanto dinheiro na igreja. Nunca o povo foi tão fácil de mandar dinheiro para televangelistas para pregar o evangelho. Mas nunca também foi tão fácil detectar que nós estamos morrendo à míngua. Das 483 cidades brasileiras menos evangelizadas, 385 estão no Nordeste. Aqui do outro lado da capital, na cidade de Caucaia, já existe o islamismo educando os nossos filhos do Ceará, dizendo para eles que Jesus não existe, é apenas um profeta, e que Alá é Deus, bem aqui nas nossas barbas. Porque eles tiveram a consciência do que é avivamento. Avivamento é eu me indispor, é eu amar. O problema é que nós estamos aceitando a compreender o que é o amor eros e não o amor ágape. Nós estamos muito mais fáceis de nos doar um ao outro através da química, através do amor eros, do que nos doar para Cristo através do amor ágape. Nós não sentimos mais a miséria de ninguém. Os evangélicos brasileiros estão na zona da acomodação, da comodidade. E ninguém para ver isto. É neste contexto que o apóstolo São Paulo aposta também numa tríade poderosa para contrapor-se a esse sistema diabólico que aí está. Paulo diz: precisamos expressar a plenitude de Cristo na terra. Olha para mim. Eu não sei tuitar para todo mundo que arranjei uma namorada. Porque quando nós somos descobertos pelo outro, nós queremos contar para todo mundo. A nossa adrenalina vai lá para cima, o nosso humor, o nosso desejo que as pessoas tomem conhecimento que eu estou alegre e feliz, porque aconteceu uma boa nova na minha área sentimental. Quem é que guarda para si uma notícia boa como um bom emprego? Todos querem dizer: estou empregado, um bom emprego, uma promoção. Você fala para todo mundo. E o que é a salvação para você? Não é uma boa nova? Não é algo divino que chegou para te organizar? Não é a plenitude de Cristo? Por que temos medo de comunicar isto? Segunda coisa que o apóstolo São Paulo nos ensina é que nós iríamos contrapor a esta tríade maligna que está aí, se gerarmos unidade no corpo de Cristo, que é a congregação, que é a igreja. Nós estamos sendo considerados o povo mais desunido deste país. Por quê? Porque o Brasil tornou-se um campo fértil da interpretação herética da real, santa e divina teologia cristã. O diabo dividiu a igreja no meio com esta praga daninha chamada teologia da prosperidade, que os crentes têm que ser ricos, que os crentes têm que ser ricos, que os crentes têm que ser ricos. Jesus nunca proibiu a riqueza. Jesus nunca disse que a gente ia morrer tudo pobre, de mavé.
Jesus disse o seguinte: se vocês se ocuparem em primeiro lugar buscando a minha graça, a minha glória e o meu conhecimento, o lado material eu me responsabilizo em fazer com que vocês cresçam.